Jesus, nosso único sumo sacerdote, mestre e pastor. Ao vir, nos estudos desde que começamos lá em Gênesis, nós vimos que o Senhor cria o homem para relacionamento com ele. O homem desobedece, comendo o fruto, colocando mal para dentro de si. Daí existe essa separação. E daí para cá nós vemos todo um processo no qual, para que o homem perceba a necessidade de ter o Senhor Jesus dentro de si para equilibrar esse mal. E teve um momento que é levantado os sacerdotes para cuidar do povo, para ter ali um tipo de ritual para que o povo conectasse a Deus. E aí essas pessoas que ficaram responsáveis por isso, elas faziam também a expiação por elas, pelos seus pecados. Porém, quando Cristo morre, e daí você vê todo um processo desse povo passando por uma, que eu gosto muito dessa palavra, de molestação, e ao chegar na terra prometida, eles têm todo um processo de cuidado com o povo, até em termos de higiene, tem todo o protocolo, criado as leis, tudo em prol de, como manual, para que o homem, ao executar, se dê bem. E sendo assim, quando novamente vamos dizer assim, o povo que é chamado para ser a nação eleita, não por ser melhores, por ser mais bonitos, mas por ser chamado para ser sacerdote do mundo, ou seja, através deles, Deus fazer coisas na vida deles e mostrar para o mundo como é bom ter o Senhor, Deus como nosso Senhor. Porém, o povo se perde achando que ele, como nos dias de hoje, por estarem congregando em um templo ou por ter uma confraternização, se acharem melhor do que os outros. E aí vai parar escravizados lá na Babilônia, tem todo esse processo. Mas é interessante perceber que quando Jesus vem, ele morre, então ele faz aquele trabalho ali de sacrifício, para que não seja necessário nenhum sacrifício. E ele passa a ser o nosso sumo sacerdote. Então aquele sacerdote que fazia o sacrifício, ele não tem mais a necessidade devido a ele ser o nosso sumo sacerdote. O nosso mestre, porque ele viveu até os 30 anos, depois teve 3 anos de ministério, então 10 anos para cada ano de ministério. Então ele passa a ser o mestre, alguém que conhece realmente, que vive a vida, que vive ali na situação de humano para saber como que é. E daí ele também se torna o nosso pastor, que é aquele que realmente cuida de nós, que só através dele nós podemos ter acesso ao Pai. Então, como o Pai olha para ele ali na cruz e ele sente todo aquele pecado, aquele tudo que atraiu, do ser humano para ele levar ali na cruz, o Pai não consegue nem olhar para ele. E agora nós temos o momento onde ele levou ali tudo com ele, que era de ruim nosso. Então, para o seu Pai, Criador de todas as coisas, olhar para nós, enxergar-nos, nós temos que ter ele, Jesus, dentro de nós, para acalmar esse mal dentro de nós que todos nós seres humanos têm. E aí nós temos aqui no início desse estudo do livro de Lucas, 18, a parábola do juiz iníquo. Então diz que Jesus, que a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele fala que havia na certa cidade um juiz, que não temia Deus nem respeitava os homens, mas também naquela cidade havia uma viúva e ela vinha ter com ele, dizendo que ele julgar a causa dele. Porém ele não
despendia, né, de tempo para julgar a causa dela. Ele dizia que não temia a Deus nem aos homens. Todavia, como a viúva importunava ele, uma vez, tomou a decisão de julgar a causa dela, para que ela não ficasse, né, o chateando, que fala molestar-me. Então Jesus diz, né, considerai no que diz este juiz, não fará Deus justiça aos teus escolhidos, que clamam dia e noite, embora não pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier ao Filho do Homem, acabará porventura encontrando fé na terra? Então, interessante perceber aqui, né, que esse juiz, como hoje acontece às vezes, né, desfaz de algumas causas, mas o Senhor, ele nunca abandonará, né, nós. Porém, ele fala aqui da necessidade de orar, né, de pedir. E aquela coisa, né? Você quer? Quero. Você quer? Tem certeza que quer? Quero. Tem certeza que quer mesmo? Né? Então, quando você quer uma coisa, você demonstra aquilo através de atos e não simplesmente por dizer, né? E aí, novamente ele fala sobre os fariseus aqui na parábola dos fariseus e os publicanos, né? Que ele propôs também a parábola que alguns confiam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então ele conta aqui a história de dois homens, né, que subindo para orar, um fariseu, por exemplo, pôs-se de pé e orava a si mesmo, dizendo, né, Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos, adúlteros, que não, e nem anda com estes publicanos, nem ando, né, com esses publicanos, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tanto se exaltava, esse passou a ser humilhado. E o que, né, se humilha acaba por ser exaltado. Por que isso? Não porque Deus quer que alguém seja humilhado, né? E porque quando você humilha, você tem um entendimento de que você não é nada, que você pode fazer tudo, qualquer coisa, que não, você não vai ser merecedor de nada, porque uma vez que o mal foi colocado através do fruto, né, da metáfora do fruto, colocado para dentro, o mal está dentro de todos. Então, só através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Ele consegue olhar para nós, pelo menos. Então, alguns, né, fazem orações como se colocando, né, acima de outros. Não é assim que Jesus nos ensina aqui. E nós vemos ainda Jesus abençoando as crianças, né, quando ele diz que era para deixar vir a eles crianças, quando os discípulos tentou impedi-las, né, dizendo que o reino dos céus é igual às crianças, né, é para pessoas como as crianças que são inocentes, né. Então, o adulto, né, o ser humano, às vezes ele se corrompe, ele faz acepção de pessoas, ele trata pessoas com diferenciação e as crianças não. Isso está narrado em Mateus 19, aqui, né, em Lucas 18, de 15 a 17, porém foi lido em Mateus 19 e Marcos 10, nos vídeos que nós já lemos, né, 222 e vídeo 231. E sobre o jovem rico, né, e o perigo das riquezas, nós temos aqui também relatos, né, em Lucas 18, de 18 a 30, do versículo 18 a 30, porém já lido em Mateus 19 e Marcos 10, vídeos 222 e 231, já passado, como a gente está fazendo essas gravações cronológicas de Gênesis, né, com o objetivo de chegar até Apocalipse, onde o Evangelho não é um manual onde uns que seguirem vão para o céu e outros vão para o inferno. É o Evangelho das Boas Novas. A intenção é um pai descrevendo para que um filho se dê bem, para que o filho, ao seguir, se dê bem. Certo de que não vamos acertar o alvo sempre, mas só de ter esse atento, nós já se tornaríamos pessoas melhores. E
esse relato, né, além do jovem rico aqui e o perigo das riquezas, esse relato do Lucas 18 a 30, né, que já foi lido em Mateus 19 e Marcos 10, vídeo 222 e 231, ele fala de um jovem, né, que veio falando que ele seguia todos os mandamentos. Isso nós já estudamos lá em Mateus, então não tem por que eu ler de novo. Porém, Jesus fala com ele: olha, falta uma coisa, então, se você segue tudo, vai, vende tudo que você tem, e aí ele se aborrece. E aí depois ele vem falando do perigo das riquezas. Interessante que naquela época tinha um lugar na entrada da cidade que chamava fundo, né, da agulha. E aí o fundo dessa agulha era um lugar onde, quando as portas da cidade fechavam, a única forma era o camelo abaixando e passando por aquele fundo da agulha ali. Então não era uma agulha como nós conhecemos hoje, né? Mas era esse lugar. Era difícil, mas era possível. E ele fala que é mais fácil, né, um camelo passar ali do que um rico entrar no reino de Deus. Na verdade, não tem nenhum problema quanto ter riqueza, mas o problema é que, às vezes, onde está a riqueza está no nosso coração. Então nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Então aqui ele faz essa coisa, e é interessante quando ele fala para o rico, né, que ele deve fazer, ele não indaga. Ele podia virar e falar: sei, babá, se eu trabalhar a vida toda, né? Ele se justificar, ele simplesmente vira e fala, sai triste, né? Então essa é a observação interessante de se fazer, né? Que às vezes poucas pessoas percebem. Ele nem indaga, né, sobre o assunto. E aí Deus vê que ele amou aquilo mais do que o Criador de todas as coisas, porque tudo é dele, nós só administramos. E é difícil a gente ter esse tipo de entendimento nos dias, né, tão difíceis, onde a correria de cada um é muito grande. E nós vemos aqui Jesus outra vez predizendo, né, a sua morte e ressurreição, em Lucas 18, de 31 a 34, já lido em Mateus 20 e Marcos 10, vídeos 223 e 231 já gravados. Temos também, ele prediz a sua morte, e depois tem a cura, né, do cego de Jericó. Aí já a cura do cego de Jericó já é em Lucas 18, 35 a 43, porém já foi, né, um objeto da gente ler, né, já foi lido em Mateus 20, no vídeo 223, e em Marcos 10, no vídeo 231, né, que é quando ele faz a cura, né, desse cego, de tanto ele insistir e os discípulos até mandar ele calar. Interessante um relato aqui observado. Quando existia alguém que precisava ser curado, bastava ele tocar e a pessoa é curada, ele seria curado. Mas quando existia pecado, quando houve lá o de Davi, por exemplo, e Natão o repreendeu, você percebe que não existe algo tão instantâneo, por mais que ele queira fazer, porque uma vez que ele cura alguém, essa pessoa depois ela pode voltar a ter outros tipos de problema, até o que era ressuscitado, como Lázaro, provavelmente voltaria a morrer em outro momento. Então você vê que é uma coisa passageira. Então por isso que ele não curava todo mundo, porque o maior objetivo é a mudança, né, de comportamento. Ou seja, na terapia a gente percebe que você mudar o comportamento, a mentalidade de um ser humano é muito mais difícil. E esse é o verdadeiro milagre. Porém, quando existe um pecado, você vê que não é uma coisa instantânea de tocar e ser curado. É um processo. Por exemplo, com Davi foi todo um processo. Por quê? Para que fique o aprendizado, né? Para que a pessoa perceba várias, né? Tenha várias percepções e mude seu filtro, né? De como ele vê as coisas. E seguindo aqui, nós vemos em Lucas ainda 19, de 1 a 10, né? Nós vemos sobre Zaqueu. É muito interessante essa história, porque é a história de Zaqueu, o republicano. Diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, a maioria dos publicanos e rico,
procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo, adiantou, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele tem esse detalhe também de perceber o que nós não percebemos, de olhar através, ou ver além, né? Olhar nos olhos e ver além do que nós vemos. Então nós não conhecemos o coração, mas ele conhecia, ele sabia que aquele homem, como representa milhares e milhares de homens hoje, que vão em prol de um sucesso, em busca de algo para preencher uma lacuna e conseguem, porém estão vazios por dentro. Só fazem aquilo por causa do sistema, né? A forma com que eles aprenderam, o filtro que eles usam. E aí de repente Jesus vem, tira, muda esse filtro, coloca, né? Mas ele conhece o coração. E aí ele fala, né? Desce. E ele desceu e veio receber ele com alegria. E todos os que viam murmuravam, né? Dizendo que ele hospedaria numa casa de um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, às vezes, Sócrates, ele falava assim: o mal, as pessoas são mal por falta de conhecimento. Então, tem algumas pessoas que elas cometem equívocos, né? Por não ter conhecimento, por achar que a forma de se fazer é aquela. E uma vez que os olhos dele se cruzam com o Mestre, ele vê o amor de Cristo e vê o quão bom é ter essa paz sem necessidade de bens materiais. Porém, ele percebe, né, quão errado ele, né, estava naquele caminho que ele levava e vem realmente mudar. Como ilustrado na parábola das 10 minas, né, que é narrada aqui em Lucas 19, de 11 a 26, 27, né, para ser mais preciso, e diz que ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes a mina e disse: negociai até que eu volte. Mas aos seus concidadãos o odiavam, enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, te colocarei autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este terá autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, tua mina que eu guardei embrulhado num lenço, pois tive medo de ti, que és rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeias. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não ceifo, o que não semeio? Por que não puseste o meu dinheiro no banco então? E na minha vinda você faria com juros. E disse aos que assistiam: tirai a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, todos os que têm, mais será dado, mas os que não têm, até o que têm será tirado. Então, ele teve uma visão, né, do Senhor, como às vezes nós temos de Deus, uma visão equivocada, achando que ele é esse Deus sádico, que sente prazer no nosso sofrimento, ou sentirá, né, futuramente. Não. Ele nos manda um evangelho de boas novas para que nós nos dê bem como filhos, que é o melhor para nós. Porém, nós temos às vezes uma visão deturbada
nós vemos Deus muito pequeno. Então, metaforicamente, nós vemos Ele como humanos, né? Nós humanizamos Deus e Ele é muito maior que isso. Então, aqui nós temos uma ilustração muito interessante disso. E seguindo, nós temos a entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém, em Lucas 19, de 28 até o 44, versículo 44, já lido em Mateus 21 e Marcos 11, respectivamente, nos vídeos, né, gravados 223 e 232 no nosso canal. E nós temos essa passagem muito interessante, porque por um tempo ele entra ali, né, em Jerusalém, ovacionado, e depois a maioria dessas pessoas vão estar ali o crucificando. E é interessante que Jesus sempre pregava o amor, a paz, diferente do próprio Barrabás, né, dos dois que estavam com ele, que foi crucificado com Jesus na cruz, que eram revolucionários e queriam que os judeus ficassem livres da opressão romana, mas eles queriam isso através da força, da violência, do confronto. Jesus não, ele sempre ia pelo lado de que nós temos que fazer tudo de forma ordeira, né? De forma com amor e compaixão pelo outro. E se o outro quiser levar, que nós deixamos que ele leve, porque o reino dele, né, não é desse mundo. Mas nós mesmo estando vivendo nessa atmosfera e necessitando disso, para que nós não nos perdamos, não perdemos dentro de nós mesmos. Porque se ele fosse pela violência, ele seria conhecido hoje como o Alexandre o Grande, o Napoleão. Porém, como ele foi pelo amor, e esse sim é mais forte, até hoje ele é conhecido no mundo inteiro. E nós temos Jesus chorando, né, à vista de Jerusalém, quando ele chegando, né, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão, te entrincheirarão, e por todos os lados se apertarão o cerco. Te arrastarão e os teus filhos dentro de ti, não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então o povo de Israel foi chamado para ser sacerdote do mundo, para Deus fazer através deles e o mundo todo, todos os outros povos vissem, né, o que Deus estava fazendo através deles. Mas teve um momento que eles se perdem, achando que eles foram escolhidos por ser melhor que os outros. E vai parar na Babilônia, escravo. E aqui Jesus ele fala, e se você olhar na história, né, você vê que Jerusalém, por vários momentos, ficou refém de um povo, depois vinha um outro povo, né, os sírios, depois por último os otomanos, teve um momento dos romanos na época de Jesus, quer dizer, sempre ficava passando de mão em mão, e a briga ali por aquele espaço, né, por aquele local. Porém, ele sempre pregou o quê? A paz, o amor e tudo que pudesse ser conquistado, mas fosse conquistado em paz e não pela luta com os da época, e até hoje alguns ainda acham que tem que ser. A violência ela só gera a violência. E então Jesus chora, né, ao ver Jerusalém. Depois nós vemos a purificação do templo, já lido lá em Mateus 21 e Marcos 11, vídeos 223, 232 já gravados, né? E eu finalizo o estudo dos capítulos 18 e 19, né, com a narração do mestre ensinando no templo. Primeiro, né, ele faz a purificação porque ele vê pessoas ali vendendo, comercializando no templo, e é o único momento que você vê que ele fica fora de si. Então, como lá em Mateus ele fala que naquele dia ele olhará e dirá: afaste de mim, malditos, porque eu não conheço
E aí ele fala, né? Porque tive frio, não me deste de vestir, tive com fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E aí eles perguntam, mas quando foi isso? Ele fala, quando não fizeste para um pequenino, não estavam fazendo a mim. Então ele poderia dizer, falar, olha, vocês afastam de mim porque vocês são pedófilos, vocês são ladrões, vocês são traficantes, vocês são tudo aí que a gente descreve, né, como ruim hoje na sociedade ou como lá nocivo, né? Porém, ele sabe que o pecado é do homem. O homem tem as suas imperfeições, mas quanto a amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, aí ele é contundente, né? Ele fala que vai dizer para eles afastarem dele, porque ele não está falando que esses outros delitos são permitidos, porque as boas novas é justamente para você fazer e se dar bem, ou seja, ao não fazer isso, né, você vai ser uma pessoa que vai vir a ser bem-aventurado. Não a questão de medo de ir para o inferno ou para o céu, mas a questão de seus dias, né, seus caminhos serem abençoados. Porém, ele faz a demonstração, né, para que você não se perca nessa ambição, né, desenfreada, nessa busca incessante, e toda vez que você tem pressa, que é inimiga da perfeição, e a perfeição é Cristo. Então, se você está com pressa, você está longe, né, dele. E geralmente nesses momentos você vai se perder. Você não vai observar, não vai perceber com muito calma, né, e sensibilidade Deus nas coisas. E você vai se perder dentro de você mesmo. E por fim, né, ele ensina no templo, fala que diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, escribas e o maioral do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazer, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Então, você tinha lá sacerdotes, os fariseus, você tinha as pessoas, né, que cuidavam do religioso, sagrado, e tinha os que eram religiosos, tinha os políticos, tinha os intérpretes da lei, porém eles pregavam, né, um evangelho que não trazia transformação, simplesmente conhecimento. E é esse cuidado que nós temos que ter. Amém?